Estamos chegando no nível onde nossa geração, nós jovens, estamos sabendo muito sobre algumas coisas de tecnologia, outras coisas, mas a gente está acabando esquecendo de coisas básicas, como, por exemplo, trocar uma lâmpada, trocar uma tomada ou algo do tipo. A nossa geração, infelizmente, a gente tem um pouco de deficiência sobre fazer algumas coisas básicas. E talvez isso tenha um pouco sobre aquela frase que já deve ter ouvido em escola sobre para que eu vou usar essa fórmula de Bhaskara? Por que o cara vai usar a equação do segundo grau, do terceiro grau? Para que isso vai servir na minha vida? Realmente. E isso traz questionamentos gigantescos, principalmente quando você é jovem. E recentemente eu estou lendo um livro que fala sobre inteligência emocional. E esse livro, ele, em alguns pontos em que eu tô, ele aborda sobre os níveis de QI em indivíduos, onde eles não geralmente vão trazer sucesso na vida de uma criança quando ela for adulta. Então, por exemplo, quando se é analisado crianças que têm um alto QI, não necessariamente ela teria um sucesso gigantesco quando ela for adulta, entende? Digamos que a inteligência de QI, no caso, que há muito tempo foi vista como a principal para um ser humano ser inteligente, na verdade, ela é apenas uma parte que compõe um todo para que alguém se torne algo de sucesso, ou um sucesso, ou algo do tipo, entende? E talvez essa composição esteja mais associada a vários outros tipos de inteligência, como por exemplo, o próprio nome do livro diz, inteligência emocional, que é o fato de você saber, em resumo, lidar com as suas próprias emoções, lidar com as emoções de quem está em volta, entende? Então, e isso me faz refletir muito sobre para você ter uma inteligência emocional de alto nível, você precisa ter um autoconhecimento de você mesmo, entende? O fato de você olhar muito bem para si mesmo, se conhecer ao ponto de saber que tipo de emoções que podem tirar você do foco, do objetivo, que podem fazer você basicamente sair aí do pedestal do seu caminho de objetivo, porque você quer alguma coisa, entende? Então, essa parte é muito interessante, que ela faz questionar coisas como, por exemplo, quando a gente é um pré-adolescente ou quando a gente é um jovem e fica se questionando que alguns indivíduos têm uma certa facilidade para lidar com alguns tipos de disciplinas na escola, no ensino médio, disciplinas propriamente na faculdade, mas a real é que essas skills que podem ser muito importantes para a vida do indivíduo e ser de sucesso, na verdade elas podem ser evoluídas durante o caminho da nossa vida, entende? Se uma criança ou um jovem nasceu com facilidade de ter algum tipo de skill e resolver algum problema, alguma disciplina na escola ou na faculdade, isso não quer dizer necessariamente que ela vai conseguir ter um nível de sucesso lá na frente, entende? E que a gente pode dar voltas por cima, no caso, ter sucesso mesmo que tenhamos um QI mediano, porque as skills, no caso de você, por exemplo, saber lidar com suas emoções, talvez seja uma das mais importantes. Imagina que você consegue lidar com as suas emoções a ponto de saber controlar a sua raiva, saber controlar a sua ansiedade sobre certo tipo de situações, entende? Uma situação onde a tensão é gigantesca, você se conhece tanto ao ponto de manter a calma e saber até que certo nível você pode se comportar de tal jeito. E isso é muito interessante, faz refletir sobre questões que a gente pode melhorar com o tempo, entende? Até a questão da própria comunicação, como eu treino aqui nos vídeos que eu faço.
entende? É um skill que pode ser treinável com o tempo e cada vez ser mais melhorada ainda e ainda mais. E isso pode ser um fator determinante para mim no futuro, entende? Isso pode abrir portas para mim e tudo mais. Outro fator que ele sempre enfatiza é que existem diversos tipos de inteligência que um ser humano pode ter, e não necessariamente a inteligência lógica. E a inteligência de você, por exemplo, ser um líder, saber lidar com pessoas, saber lidar em relacionamentos de tensão e saber resolver as questões entre partes. Isso pode fazer uma diferença absurda na sua vida profissional no futuro. E não necessariamente se você tem um QI baixo ou médio, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso, beleza? Essas coisas podem ser treináveis e melhoradas com o tempo. E geralmente essas questões não são tão ligadas quando você está na escola, não são tão, como é que eu posso dizer, visadas quando você está na escola tradicional, na escola pública. E existem diversas formas de você conseguir sucesso além do modo tradicional onde você esteve na escola ou algo do tipo, entende? Então, esse ponto do livro me fez questionar exatamente sobre o que eu estou falando, sobre não é o fim. E que um jovem, talvez possa se limitar no passado, na escola ou no ensino médio, não ter tido um bom desempenho com notas em disciplinas tradicionais, em disciplinas que foram passadas ali dentro da sala de aula. Mas na verdade existem tipos de inteligência que você tem e pode desenvolver mais ainda com o tempo e serem usadas para você ganhar dinheiro, se desenvolver, para você se relacionar, para você fazer uma gama de situações que podem trazer o tal sucesso, como é a expressão normal do sucesso, beleza? Então não é o fim. Existem skills que você pode treinar e melhorar cada vez mais, e são super importantes, mesmo que elas não sejam valorizadas na escola onde você estudou, ou na faculdade que você estudou, ou no ambiente que você esteve. A questão é que você precisa identificar, precisa saber lidar exatamente com as suas emoções, saber lidar com situações onde o seu cérebro pode se descontrolar com as suas emoções, com emoções de outras pessoas, e saber lidar com a situação como um todo. Show? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte, e é isso.